Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e aí agora a gente vai continuar nosso estudo da obra Muito Além do Horizonte, de Jean Valjean, indo agora para a parte número 3. E coincidente, capítulo número 3. Esse livro aqui, os capítulos estão muito densos, né, com muito conhecimento. E aí por isso está essa coincidência. Parte 3, capítulo 3. Os recadinhos de todo vídeo, gente. No meu canal tem a playlist organizada por autor. Você está chegando agora nessa parte do vídeo aqui, né, do terceiro vídeo. Pesquisa lá por Jean Valjean que tu encontra desde a parte 1 e outros livros do autor, tá bom? Eu também peço para vocês, se puder curtir, compartilhar, comentar no vídeo, que assim o algoritmo entende que o vídeo é relevante e passa para mais pessoas, tá? E o recadinho de sempre, ver o vídeo não invalida o estudo da obra. Se você quiser entender um pouquinho mais por que esse aviso, vai lá na parte 1 do livro, tá? Que eu explico com mais detalhes por que esse aviso, tá bom? Então vamos lá, a gente finalizou no vídeo 2 o capítulo número 2, né? Que era um capítulo falando sobre o sonho de Alexandria. A gente viu ali até a final, quando a avó de Jesus veio numa reunião, né? E trouxe mais conhecimentos explicando um pouco mais de como seria a chegada de Jesus, né? Então agora aqui no capítulo 3, que o título é Projetos Espirituais, então a gente já vai ver vários projetos que a espiritualidade vai estar arquitetando para ajudar aqui a evolução da humanidade, né? Não. Alguns grupos foram até a China ajudar, pois as famílias não puderam estar na reunião. Alguns membros estavam encarnados e sofrendo com as trevas, né? Que reunião é essa? A reunião que a gente viu lá, da avó de Jesus, né? Então você vê, tinha pessoas que estavam encarnadas, que eram espíritos mais evoluídos, e aí a pessoa estava em vigília, não conseguiu naquele momento estar dormindo para ser desdobrada e participar da reunião. Então você vê, a ajuda veio até eles, né? Para conversar com aqueles espíritos e passar as coisas, né? E aí que tu vê, muitos estavam sofrendo com as trevas. Claro, né? Quem estava aqui encarnado naquele momento, igual hoje, sofrendo obsessões, sofrendo ataques espirituais, todas aquelas coisas, né? Imagina naquela época ainda que tinha muito menos trabalhadores da luz, né? E no século 3 a.C., temos Xin Shi Huangdi, primeiro imperador da dinastia Qin. Ele veio preparado pela luz, mas se perdeu na própria megalomania. Se elevou a nível nunca antes visto na história humana, né? Esse imperador que vem ao nome da China, né? O país China vem através dele. E você vê, a gente viu lá a ideia do Ocidente, né? Vocês podem se definir como Ocidente, tá? Pode ser que eu esteja errado aqui na nomenclatura. Mas a gente vê um outro povo, outra cultura, outro local que veio lá para o Alexandre com o objetivo maior de ajudar. Se perdeu por poder e tudo mais. Nós vimos os reis lá, Ptolomeu, 1, 2, 3, 4, se perdendo também. A gente viu lá um grande líder persa se perdendo também. Aí igual a gente vê na China, então a gente tá, opa, agora a gente deu uma olhadinha aqui como é que tá no Oriente, porque às vezes a gente olha com esse enfoque no povos ocidentais, mas Deus e a espiritualidade está trabalhando para todos, todo o planeta, não é só para um povo, né? Então você vê, ele veio preparado para ajudar naquela região da China, né? Para fazer uma missão e se perdeu. E aí, se eu não me engano, olhando aqui, pode ser que aqui na frente eu veja um comentário, mas se eu não me engano é ele, esse Xin Shi Huangdi, que foi esse imperador, que aí como é que tá na minha observação, né? Que ele se perdeu na própria megalomania, que ele chegou a dar uma lei de que quando ele morresse, todo mundo que trabalhava para ele se mataria. Por quê? Porque vocês estão à minha disposição. Vocês são meus servos, então eu vou morrer, eu vou lá pro paraíso, tem? E vocês vão comigo para me servir do lado de lá. Então você pensa que loucura? Pensa que maluquice? Entende?
O cara morre, então tu já é um escravo aqui, um servo. Tua vida é pra servir o outro. Tu não tem chance de ninguém de ser feliz, de trabalhar pra sua evolução espiritual, evolução moral, nada. Tá aqui pra servir uma pessoa que é o especial. O resto é tudo. Imagina que vida merda que tu já tem. E aí tem que cometer o suicídio, porque não, quando eu morrer você vai lá servir por todo sempre. E a humanidade comprando isso que é bizarro, cara. A humanidade fala, tudo bem. Né? Que loucura. A gente vai ver lá na frente que. Tá aqui no meio das minhas observações, mas a gente vai ver lá na frente. Eu não lembro quem que foi um desses grandes famosos também, de imperador, essas coisas grandes assim, que se perdeu. Que comenta lá, que o João Valão vai comentar que esse cara, não lembro se é Mao Tse Tung, um desses caras assim que se perdeu também vinha com objetivo maior, tal, se desvirtuou e aí se inspirou no Qin Shi Huangdi para falar, nossa, esse cara aqui é um porra, que baita imperador, hein? Eu queria ser nesse nível, superá-lo. Então você fala assim, olha que loucura, mano, já tem um doente, aí vem outro doente que quer se inspirar no doente para ser mais doente que o doente 1, né? Por isso, em 220 a.C., surgiu o conceito de não morrer. Ele financiou pesquisas com fungos e plantas para elixir da imortalidade e tudo mais. Ele aqui é o imperador, né? Então você vê, ali já começou a surgir essa ideia do não morrer, que eu falei, né? Que vai todo mundo morrer para vir servir ele. Então você vê, ali naquela região já aflorando o conhecimento da reencarnação, da imortalidade do espírito. Claro, humanidade primitiva, ainda a pessoa, não, mas aí eu vou viver para sempre, né? Não, tem reencarnação, tem outros conceitos ainda. Mas você vê, ali já estava pelo menos começando a aflorar esse tipo de conhecimento. Do lado de cá, do Ocidente, como a gente viu ali, Alexandria, tudo, você vê, nem esse conhecimento não sabia ainda, né? A gente vai ver mais depois a diferença Oriente e Ocidente e tal, no nível espiritual, né? E aí você vê, ele começou a financiar pesquisas com fungos para fazer um elixir da vida eterna. Tem de coisa que a gente vê hoje em dia a humanidade ainda buscando. Nossa, eu quero buscar um negócio para mim não. Tem um cara, não sei quantos milhões de dólares, tá gastando para não envelhecer. Tem a ideia daqui, isso que lá na época o conhecimento que se tinha, né? O imperador não tolerava crítica nenhuma a ele. Com orgulho e cegueira espiritual, mandou queimar todas as bibliotecas com livros de 2.500 anos. Então, olha quanto conhecimento perdido. Assim, não teriam comparação do reinado dele com os passados. Isso foi uma intuição das trevas que se repetiu em 747 por Nabonassar, imperador da Babilônia. Ciclicamente, ele mandava matar quem não concordasse com ele. Então teve um caso que ele matou 460 estudiosos de Confúcio. Porque esses estudiosos de Confúcio estavam indo contra os interesses dele, estavam sendo críticos aos interesses dele. Então olha que bizarro, a gente viu que ele era doente e elevou o nível da doença. Olha isso. Então assim, ciclicamente, sei lá, uma vez por ano, vão matar todo mundo que não concorda comigo, todo mundo que é crítico comigo. Imagina o nível da doença. Não, eu quero ser o maior imperador de todos. Tá, mas existe uma história pregressa. Destrói tudo para que não se tenha mais relatos anterior, para que não se compare, porque eu vou dizer que eu sou o maior reinado de todos. Então a gente via, por exemplo, no Egito, isso acontecendo. Vou fazer uma pirâmide maior do que o meu antecessor, para mostrar que eu sou maior e tal. Aqui ele foi mais louco ainda, que ele falou, não, destrói tudo, arregaça com tudo. Imagine quanto conhecimento perdido. Por quê? Para que só tenha a minha referência. Gente, mas que loucura isso. Entende? Que loucura. Não vai existir história humana. Não vai existir história humana, só vai ter a minha. Para verem como eu sou maravilhoso. Gente. E olha as características da obsessão acontecendo. Megalomania, sede de poder, violência. Então, não, eu sou o imperador, eu sou o maior. Ninguém pode discordar de mim. Eu não posso estar errado, imagina, eu sou um imperador.
olha ali, imagina a brecha, que não era a brecha, que era uma porta aberta, janela aberta, deu a chave pros trevosos, né? Tem. E aí o que me chateia é, a gente avança 2000 anos e em 2026 nós conhecemos pessoas que continuam com esse orgulho, com esse ego, com essa soberba, com essa empáfia, com tudo isso. Então assim, meu caramba, mano. Pô, uma humanidade teimosa, né? Entende? E aí aqui é outra reflexão interessante que também que eu marquei na observação. O orgulho e cegueira espiritual, né? Mandou queimar as bibliotecas. E aí Jean Paul vai nos trazer esse ponto, e faz total sentido, né? Ele já está vindo ali conhecimento da imortalidade do espírito, mas a cegueira espiritual era tamanha, o orgulho era tamanho, que tu fala assim, cara, mas o espírito é imortal. Então você já teve, sei lá, quantas milhões de encarnações. E vai saber quantos milhões tu vai ter ainda até tu conseguir evoluir o suficiente e parar de precisar encarnar. Então não tem como tu apagar a história para tu ser o melhor. Tem. E olha como isso vem de uma cegueira espiritual e do orgulho extremamente exacerbado, como eu falei lá atrás. Então, porque eu quero ser o melhor. Cara, tu já estava na maior posição na Terra para aquele teu povo. Tu já era o imperador. Não, eu quero ser o maior imperador de todos os tempos. Tá, mas um dia tu vai morrer porque todo mundo vai morrer. Não, por isso que não vai ter história. Sim, mas aí não vai ter outro imperador que vai suceder. Não, porque eu tenho que ser o maior. Gente, que loucura, cara. E a gente sabe que existem espíritos trevosos aqui na Terra que tem essa mesma megalomania de achar que são deuses. Você vê que um cara encarnado com o mesmo nível de loucura, de demência. Eu sou um deus, eu sou o mais importante de todos. Gente, que loucura, cara. Entende? Que loucura. Imagina tu matar alguém porque o cara não concorda contigo. Né? A gente viu depois muitos acontecerem que são da igreja e tudo mais, né? É só pontuar. A luz buscou muito ajudá-lo, mas sem sucesso. Por conta dele que no início do século XX, Mao Tse Tung se inspirou nas suas reformas radicais. Ah, então foi Mao Tse Tung, tá vendo? Kardec e Rochester escolheram encarnar na Gália francesa para adestrar seus espíritos. Tem? Aí aqui a gente muda um pouco o foco. Aí aqui agora começa, nesse ponto para frente, Jean Valjean e a espiritualidade vai nos começar a nos narrar encarnações, e a gente vai começando a acompanhar Ramatiz, Rochester e Kardec. E aí, para o plano deles de estarem aqui quando Jesus viesse, eles falaram assim, então vamos começar a treinar habilidades que nós precisamos ter para a vinda de Jesus, para conseguirmos ajudá-lo melhor. Então eu achei muito interessante esse conhecimento. Eles vão encarnar na Gália para quê? Para se preparar. Então, às vezes a gente fala assim, mas essa minha encarnação aqui não serve para nada. Não, serve para nossa evolução. E para ver, eles tiveram uma encarnação ali, a gente vai ver daqui a pouquinho, para, por exemplo, desenvolver uma característica. Então a gente vai ver que Kardec vai ter uma encarnação onde ele vai ser um grande mestre, um grande professor. Para quê? Para já ir treinando essa habilidade de ensinar. Que a gente viu lá na frente, no Espiritismo, a importância de todo esse aprendizado. Né? Dessa didática, de ser muito fácil ensinar tantas coisas. Entende? Então às vezes vê que interessante, às vezes tem uma encarnação que a gente pensa, mas talvez a gente tá vendo grandes nomes na história. Eu sou só uma pessoa normal. Não, aquela tua encarnação não é jogada fora, nada é desperdiçado. Deus não vai te dar a oportunidade de estar aqui encarnado à toa. Ah, mas eu vou evoluir para quê? Pô, você vai evoluir para se tornar uma pessoa melhor. E aí, na próxima encarnação, essa encarnação de uma vidinha normal, eu boto muito aspas aqui, normal, né? Porque a lógica não é essa. Toda encarnação é importante, não é essa lógica maldita do capitalismo, com essa visão utilitarista de que só as pessoas ricas que são importantes, que são as que valem a pena. Então morre 1000 que são pobres, número, 1000. Morreu um famoso, ai nossa, agora morreu um famoso. Uau! Entende? Aí ganha destaque, aí vamos ter que resolver o problema, porque foi um famoso. Essa visão merda, porque todo mundo é filho de Deus, né? Não tem isso. Você pode ter uma encarnação com uma responsabilidade maior, né? Mas tu é filho de Deus, tendo que todos. Mas Alexandre o Grande que teve aquela encarnação para isso. O imperador que teve encarnação para ajudar todo um coletivo.
tinha que trabalhar na sua reforma íntima para se tornar uma pessoa melhor. Ele tinha uma responsabilidade enorme nas costas. Mas isso não invalidava ele de trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. Como não invalida para nós, que não vamos ter uma responsabilidade tão grande nas nossas costas, mas temos a responsabilidade sim de nos reformarmos para nos tornar pessoas melhores. A gente vai ver bastante o Marlon falando disso no futuro, tá? Só estou aqui pontuando para começar a preparar quando a gente for ver isso. A importância que é nós melhorarmos. Nós melhorarmos. Não vai ficar olhando para o amiguinho, é nós melhorarmos. Né? Então, Kardec e Rochester vão encarnar na Gália Francesa para adestrar seus espíritos. Rochester encarnou como bardo e depois como gladiador. Nessa encarnação ele conseguiu evoluir, né? Mas ele acumulou muito karma. Kardec foi um sacerdote druida. E aí nessa encarnação como sacerdote druida, ele focou na educação dos jovens, na educação política dos jovens e na ciência, entende? Que aí trouxe evolução para ele também. Então você vê, Rochester é um espírito que a gente vai ver ele mais para frente, ele não aparece tanto aqui, porque a gente vai ver que algumas encarnações dele ele vai se desviar demais e aí ele vai começar a não poder trabalhar encarnado para a luz, porque ele tem outras questões para melhorar. E Kardec vai acertando mais e aí vai evoluindo mais. Então você vê, Rochester veio como bardo. Então imagine bardo. Bar, bebendo, então provavelmente deve ter falhado com promiscuidade, com um monte de coisas nesse sentido. Talvez vícios de bebida, né? E aí depois ele foi um gladiador. Então imagine quantas pessoas não morreu, não matou, ele não matou. Né? Então isso vai ter acumulado karmas para ele. E a gente sabe que ninguém deixa de pagar as suas dívidas, né? É uma lei do universo. Enquanto que Kardec, você vê, ele foi ser um sacerdote druida. Então foi ensinar espiritualidade, foi ensinar política, porque ele o sacerdote, pelo que João vai comentar, não é essa estrutura hoje. Por exemplo, que o cara vai falar de religião e ponto. Não, ele é como se fosse um grande pensador da sociedade, ali, né? Da comunidade, ensinando várias coisas, né? Que deveria ser assim também, né? Um professor do ensino médio poderia ensinar outros temas, não. Aí por interesse dos trevosos, isso é óbvio, né? Não, o professor de matemática só ensina matemática, não fala nada além de matemática. Então, mas será que não podia fazer uma interdisciplinaridade? Não, não pode. Se tiver numa matéria específica, num projeto específico, entende? O professor de matemática não pode ensinar um negócio junto com o professor de física, para os dois trabalharem junto. Não, não pode. Então a gente fala assim, que bizarro, né, cara? Ramatiz ficou no plano espiritual coordenando diversos espíritos. Então você vê, nesse momento, quando Rochester e Kardec encarnaram, Ramatiz não veio com eles. Ficou coordenando lá do plano espiritual. Então, Rochester tinha embaraços kármicos. Então, naquele ponto, terminou essas duas encarnações, vê, Rochester já tinha embaraços kármicos, que eu expliquei, né? Agora, Kardec e Ramatiz já não tinham. Entende? Lembrando que neste ponto a gente tinha dois grandes grupos de trabalho. O de Jerusalém e o de Roma. Entende? Então aqui a gente já vai... Aqui não está minhas anotações, mas a gente teve uma reunião que foi definindo novos planos. E desses novos planos desmembrou em dois grandes grupos de trabalho. Né? Um para trabalhar em Jerusalém e outro em Roma. Qual o objetivo? Encarnação, preparar a encarnação de Jesus aqui, né? Em 60 a.C., teve uma nova reunião. Essa mais modesta, essa não foi gigantesca igual aquela outra que a gente viu, Lao Tse Tung, Buda, Gandhi, né? Barrabás, Judas e tal. Essa foi mais modesta, então com menos espíritos. Foi feita lá próximo à Palestina, na contraparte espiritual, né? Estavam quase todos os espíritos que iriam encarnar na época de Jesus. Então olha que bacana, uma reunião menorzinha, mas com a galera que ia estar com Jesus ali na encarnação. Então olha que bacana. Uma preparação para os 60 anos seguintes que seria importantíssimo, né? Ramatiz não seguiu nenhum grupo específico. Tem? Ele ia ajudar, mas sendo independente. E aí ele encarnou como um dos 3 reis magos. Foram 270 individualidades se proporam a ajudar o mestre na carne.
Em média, 30 conseguiram ajudá-lo. 40 não atrapalharam. O resto dificultou muito. Olha que bizarro. Gente do céu. Vamos reler isso. 270 individualidades se proporam a ajudar. Então na reunião, 270 falou, não, eu me candidato, eu quero estar encarnado quando vier Jesus, porque eu vou ajudar. Então começa todo o planejamento da encarnação daqueles espíritos, onde que eles vão ajudar, qual é o contexto, vai nascer homem, mulher, por que homem? Porque vai trabalhar em tal área que vai ajudar. Mulher, porque vai ser essa outra área aqui para ajudar. Vai ajudar em que sentido? Eu vou fazer tal coisa para ajudar Jesus, eu vou fazer aquela ali. Então 270, 30 conseguiram. Então sobra 240, né, em média aqui, né? 40 não atrapalharam. Então resumindo, 30 mandou bem, fez o que precisou fazer. 40 não atrapalhou. Então assim, você tem que vir aqui porque você vai ajudar Jesus custeando a tua casa 3 dias para ele ficar na tua casa, para ele ter o que comer, tudo. Aí tu chegou e falou assim, não quero. Vou sair para viajar e não vou estar ali. Então tu não atrapalhou, mas também não ajudou, ficou neutro. 240, 40 não atrapalharam, sobrou 200. 200 falharam. Olha, a grande maioria falhou nas suas missões. Entende? Ramatiz e Kardec eram amigos, né? E com Rochester também, né? A gente vai ver ao longo do tempo várias interações deles, né? Então eles vão ter essa amizade construída entre eles, né? José, pai de Jesus, né? Não se inscreveu para trabalhar naquele momento. A gente já viu no capítulo anterior, né? Que ele não tinha se inscrito, que ele não sabia naquele momento que ele trabalharia na vida de Jesus, com uma encarnação aqui, né? Trabalharia no plano espiritual, mas não aqui encarnado. E ele mal sabia a importância que ele teria para ajudar, né? Sendo pai de Jesus aqui na Terra, né? Ana, a mãe de Maria, lembra? A avó de Jesus, conversou com José particularmente. Então, chegou ali na reunião, ela pediu para conversar com José num local separado, para conversar com ele. E aí ela conversa, ela fala o quê? Olha que interessante, antes do que ela vai falar, que está nas minhas anotações aqui, ó. Esse ambiente foi protegido de incursões para que os negativos não soubessem dos planos. Por quê? Porque os negativos já sabiam, que já estava sendo falado, que seria aquele momento que viria o grande avatar, que viria Jesus. Né? Enoque já profetizava lá atrás. Mas vai vir quando? Vai vir no ano 1000 a.C., 2000 a.C.? Quer dizer, não sabia que era antes de Cristo, né? Mas para entender, né? Não sabia-se quando. Aí, naquele momento, a espiritualidade negativa já começou a perceber, falar assim, opa, peraí, cara, tá acontecendo alguma coisa aí. Eu acho que uma coisa grande vem. Os caras estão falando que Jesus tá para chegar. Opa, então acho que agora é a hora que ele vai chegar. Entende? Já começaram a ficar se armando para dificultar o plano ainda mais. Entende? Então, quando Ana vai falar, quando a avó de Jesus, né, vai falar com José, foi num local específico, particular, porque afinal de contas era uma questão dos dois, não era uma questão coletiva, né? Para todo mundo que estava em reunião, mas todo aquele ambiente teve que ter sido totalmente preparado para quê? Para que os negativos não houvessem aquilo ali. Porque se eles ouvissem, né, aquela conversa no plano espiritual, eles atrapalhariam a missão, entende? Então assim, não, tu vai ser o pai dele que vai nascer ali em Jerusalém. Não, então já que no final dos contos foi o que a gente sabe que acabou acontecendo, deles virem lá e falar assim, não, então mata todas as crianças, intuição dos trevosos, né? Mas aí talvez como eles descobriram tarde demais, a missão não teve êxito. Se eles já soubessem lá atrás, já tinham visto que nós estudamos isso no Karma e Compromisso, né? Que aí quando souberam que ia vir Jesus, eles subiram o nível de violência para quê? Para impedir a vinda de Jesus na carne, que não deu certo, né? Ela, né, Ana, né, avisou que Maria pediu por ele para ajudar sendo pai, pois ela teria de conceber Jesus virgem. Maria e José são capelinos, então eles já se conheciam de capela, já tinham uma afinidade, já tinham um amor e uma união juntos. Então Maria, frente àquela missão, ela falou assim, queria a ajuda de José, tem para ele encarnar lá. Por quê? Porque não existia aqui
Aqui não está nas minhas anotações, mas eu não lembro se foi no Carmo e Compromisso, no Caminhos Espirituais, foi num dos livros da trilogia cósmica, que João Vallan nos explica que Maria foi inseminada virgem com código genético, né, de Yahvé para Jesus, né? Por quê? Porque não existia nenhum homem encarnado naquele momento na Terra que pudesse ceder o seu código genético para conseguir encarnar Jesus. Tem. Só que naquela época, lembra, humanidade extremamente violenta, extremamente agressiva. Se ela encarnasse, se ela engravidasse, ia ser tratada muito mal. Risco até de ter sido morta, desprezada e tudo mais. E aí? Então, sabendo tudo isso, a espiritualidade vem e faz se mover para quê? Para trazer José. E aí José, que se fosse um cara qualquer, ele ia falar, não, mas nunca que um anjo engravidou você, mas nunca. Isso é mentira. Tu foi lá e me traiu. Tem. Então José não, José já tinha esse amor com ela para ajudá-la na encarnação e para que quando viesse tudo aquilo, ia vir dúvidas, porque ele estava no esquecimento, igual nós estamos hoje. Só que aí, pô, veio um anjo do Senhor, né, um espírito falou com ele, aí toca, pô, pera aí, então eu sei que isso é verdade. Tem. Se fosse um espírito menos evoluído, capaz de não acreditar, falando, não, isso é mentira. Tu é um anjo de Deus, mas tu tá mentindo. Ela, na verdade, me traiu lá com o leiteiro. Entende? Aí ia dificultar toda, porque tinha que ter toda essa base para Jesus vir aqui encarnar e conseguir ter a sua infância protegida, em segurança e tudo mais, para depois deslanchar na sua encarnação, né? Ana vai falar, né, que José é um dos poucos que consegue lidar com o veneno da vaidade e do orgulho. Bem, e aí nós vimos, né? Nós já estamos vendo aqui, já desde o capítulo 1, quanta gente está encarnando, mesmo tendo preparado e tal, vai falhando por orgulho, por vaidade, por sede de poder, né? Então, José era um dos que já tinha conseguido expurgar de si essas questões. A luz estava trabalhando para ter o povo judeu livre para a chegada de Jesus. Mas Deus sabia que os romanos eram mais abertos ao novo, o que facilitaria a mensagem se difundir. Os judeus eram avessos a inovações. Entende? Então olha isso. A espiritualidade maior falar, pô, vamos fazer o povo judeu ser livre para quando Jesus chegar, já ter mais um nível evolutivo, mais um passo evolutivo, né? Para não ter que ensinar ainda que o ser humano tem que nascer livre, tudo, porque eles já estariam livres do jugo romano. Mas Deus à frente, tu vê, falou assim, não é esse o caminho. Por quê? Porque os judeus, tu vê como ele vai falar aqui, João Vallan vai nos ensinar, eles são abertos, eles são muito fechados a inovações. Então quando vem o novo, eles não aceitam. Então, a gente vê isso até hoje, os judeus até hoje estudam a Torá. Tá, mas não tem mais conhecimento espiritual além disso? Não tem, é somente esse livro. Você fala assim, cara, mas tem muito mais além disso? Não, é só isso. E não é eles, não só eles, né? Muitos outros espíritos, outras religiões continuam fechadinhos, encaixotados. Não, então o espírita só lê Kardec, no máximo Chico Xavier. Não aceitam o Ramatiz, não aceitam o Ercílio Mais, não aceitam o Robson Pinheiro, não, é só Kardec. Você fala assim, cara, mas tem muito mais vindo. Tem. Então os romanos, eles tinham essa qualidade de ter a mente mais aberta. Tem. Então, se os judeus estivessem sob o jugo romano ainda, eles ainda estariam sob o jugo de uma sociedade que tinha valores diferentes, mais abertos, para quê? Para se difundir. Então, se tivesse libertado provavelmente os judeus, deixado eles dar uma terra, só eles, judeu com judeu, eles iam se fechar tanto que não iam se abrir para o conhecimento novo. Eles diziam, não, esse cara tá falando de amor, não, tchau. E aí não ia rolar. Né? Na reunião lá de Ana, né, com José, fiz um parênteses aqui, né, para explicar essas coisas, mas naquela mesma reunião foi conversado e surgiu naquela reunião o conceito do mestre, dominador ou amoroso. Então, naquela reunião que veio esse conceito. Então, Ana falou assim, Jesus, lembra que ela explicou o tempo, explicou profecias e tal, falou assim, Jesus vai vir sendo esse nosso grande guia para ajudar essa humanidade, com amor, com fraternidade, com tudo isso. Mas aí quando vem pra cá, naquele ponto lá, porque você lembra, continua igual hoje, sempre tem a comunicação de espiritualidade com quem está encarnado e tal.
Aí surge, não, porque Jesus vai vir e vai ser esse líder que vai libertar vocês. Ah, então ele é o bicho da guerra, como os judeus acreditavam e acreditam até hoje. Que o grande Messias é o que vai libertar o povo deles. Libertar o quê? Para que eles sejam o que subjuguem. Eles não querem ser os subjugados, eles querem ser o que subjuga. Não, mas não é. É quebrar essa relação. Não é a relação de você ser explorador. É acabar com a relação de exploração. É acabar com a relação de subjugação. Não quero. Eu quero eu ser o poderoso. Não é assim. Jesus veio justamente para quebrar essa relação doentia. Né? Então tu vê, nesse momento que surgiu esse conceito aqui entre os encarnados, né? Porque a comunicação veio de lá para cá. Ah, então vai vir o grande Messias que vai libertar vocês. Ele vai acabar com esse mundo de maldade. Ah, então ele vai arregaçar com os romanos. Nossa, vai matar todo mundo. E a gente vai mandar no planeta. Não, né, cara? Aí, o Ramatiz encarnou no Oriente. Depois teve uma encarnação de Rochester. Eu já deu meia hora. Nossa. Tá, vamos adiante, gente. Tem mais aqui uma folha de anotações ainda. Os capítulos muito grandes, né? Mas vamos lá. Importante a gente estar estudando. Então, Rochester encarnou com a maioria do grupo de Roma. Então, Ramatiz encarnou lá no Oriente. Rochester encarnou com a grande maioria do pessoal em Roma. Depois, Kardec, Lucas, que foi o apóstolo, José de Arimateia, etc. Por fim, o grupo de Jerusalém. Entende? Então aí faz total sentido, né? Lucas ele teve que estar lá em Jerusalém, juntamente com para ser apóstolo de Jesus, né? José de Arimateia também, que ajudou e tal, né? Na carne havia 4.000 pessoas. Muitos sequer conseguiram minimamente cumprir com o planejamento encarnatório. Tem. Então a gente viu lá atrás que 270 pessoas se candidataram para isso. Aqui a gente já está vendo que foram 4.000 pessoas. Então daquelas 270 a gente viu que 200 fracassou, atrapalhou. 30 deu boa, 40 não fizeram nada. Para ajudar nem para atrapalhar. Tu vê, aqui dos 4.000 a grande maioria fracassou. Tem. Quando desencarnou todos os espíritos, entre o século antes de Cristo e depois de Cristo, os mentores e eles, tanto do grupo de Atenas, de Alexandria, de Roma e de Jerusalém, se reuniram num conclave, uma espécie de um conclave, para reordenarem os esforços do porvir. Entende? Era 130 depois de Cristo. Estavam todos que se envolveram com a encarnação do Mestre. Judas não estava, pois tinha questões pessoais de outra ordem. E aí olha que né? Pensa, tem aqueles 4.000, aí eles chegam lá, despertam, no plano espiritual acorda, aí lembra do plano encarnatório, lembra do que fizeram na encarnação, aí vai acontecer o quê? Vai acontecer o que a gente está... João vai nos explicar aqui agora. O trauma espiritual era a tônica psicológica de todos, principalmente quem mais perto do mestre esteve e falhou na sua missão. Quem se perdeu no orgulho, ódio, não estava lá. Aí aqui, vamos para pensar, imagina, você tem a chance de encarnar com Jesus, você faz todo o teu plano encarnatório, encarna, e aí tu vê que falhou. Nossa, a tua consciência, remorso, puta que cagada que eu fiz, com certeza vai vir te cobrar, que é o que aconteceu aqui, né? Por isso que a tônica psicológica que ele vai falar é o quê? É o remorso. Pá, que oportunidade que eu perdi, cara. Pá, quanto karma eu fiz agora atrapalhando. Pá, era pra mim ter evoluído um monte e na verdade não foi, né? Agora, quando ele vai falar quem se perdeu no ódio, no orgulho, não estava lá, eu interpreto isso, que é o quê? Essa galera estava numa vibração tão baixa que eles não conseguiram nem conseguir vibrar para ir nessa reunião, porque eles estavam lá presos no umbral. Foi essa interpretação que eu tive, por isso que o João Valvelã vai nos explicar que eles não estavam lá. Então a galera estava vibrando tanto no ódio, tudo, eles não tinham nem o mínimo de condição para conseguir chegar nessa nível vibratório para participar dessa reunião, para justamente fazer o balanço. E aí, mandou bem, não mandou bem, o que tu fez, tal, né? Esse conclave durou 50 dias terrenos. O tempo no plano espiritual passa diferente aqui, mas só para ter uma ideia, né? 50 dias. Então imagine, para ver toda essa questão
dos 4.000 espíritos ali, quais são os próximos planos e tal. Tu vê 50 dias, então não é uma coisa de 5 minutinhos, né? Okay? Aí no conclave ali, né? Analisaram todo o ocorrido, de espírito a espírito. Foi trazida a mensagem que os anjos não abandonariam a Terra, pois o plano de reintegrar-nos ao cosmos não mudou. Tem? Iriam continuar ajudando e no futuro, que seria depois do século XVIII, trabalhariam para o retorno do Mestre. Teve seres que saíram da Terra para evoluir em outros mundos para poderem ajudar da forma necessária no futuro. 10 dos 12 apóstolos saíram. Só ficou na Terra João, a pedido de Jesus. Entende? E Judas, por questões kármicas. Entende? Então, dos 12 apóstolos ficou aqui só João, porque Jesus pediu, Jesus falou: João, fica aqui, tu só vai sair da Terra depois da minha segunda vinda. Né? O João Evangelista, que a gente sabe, né? Que depois, por exemplo, ele foi Chico Xavier, né? E Judas ficou aqui por questões kármicas, né? Mesmo tendo feito um grande trabalho, ficou aqui Paulo, Lázaro e etc. Né? Maria, João Batista, Platão e outros saíram da Terra. Eles retornaram pós século XVIII e outros voltaram aqui e se apresentaram na sua forma espacial. Então, olha que interessante. Aconteceu, aí você pensa assim, cara, não deu certo. A encarnação de Jesus funcionou, mas não era o plano original, né? Não era, porque a humanidade não aceitou, todas aquelas coisas que aconteceram. Aí vem a espiritualidade da luz e fala assim, não, gente, a gente não vai abandonar vocês. A gente continua aqui com vocês. Lá no Karma e Compromisso a gente viu que ficou um certo tempo, né? Deixando a humanidade, sabe, mastigar, digerir um pouco aquilo ali. Eu não vou lembrar agora de cabeça se foi 100, 200 anos, 300 anos, que ficou sem vir nenhum grande avatar, nada para quê? Para a humanidade digerir todo aquele conhecimento e ver, pô, estão aprendendo, não estão aprendendo, como é que tá aí? Os apóstolos que ficaram ali, os seguidores de Jesus, como é que eles estão se comportando, né? Então Deus deu esse tempo pra gente ir maturando isso, né? E aí eu acho que muito bonito que você vê, muitos espíritos tiveram a oportunidade de sair da Terra porque evoluíram um monte, olha que maravilha. Tem? E aí evoluíram um monte, e aí depois vão voltar no futuro para ajudar o quê? Estando mais preparados. Então se eles já estavam evoluído ali, conseguiu mandar bem para poder habitar novos mundos, imagina que esses espíritos aprenderam nesses mundos para voltar para cá. Né? E aí vão conseguir voltar para cá e ajudar muito mais. Né? E aí é o final daqui dessa minha observação, né? Você vê, eles vão voltar pós século XVIII. Por que pós século XVIII? Aqui a gente, nesse momento a gente sabe, né? Por quê? Porque é depois que viria o Espiritismo. E o Espiritismo vem para justamente fazer essa base para quê? Reconexão cósmica. Entende? Para a gente justamente poder se religar ao cosmos, religar ao universo todo, não ficar mais isolado num planeta, né? E aí tu vê, alguns voltaram na sua forma espacial. Exemplo, aqui está dizendo Maria de Capela, né? Mas a gente sabe que Maria também é siriana. Então vamos dizer que, por exemplo, ela saiu daqui, desencarnou, ela voltou para Sírios. Então ela vem depois aparece aqui na sua forma espacial. Tem um espírito de muito amor, muita evolução, que é um espírito siriano. Maria. Então ela não precisou mais, por exemplo, se mostrar na sua forma humana. Eu sou Maria, mãe de Jesus. Ela já poderia, nesse futuro aqui, ela já vai se mostrar às vezes como um espacial, né? Então a gente sabe que tem lugares que tem canalizações, que aí o espírito tem que se mostrar na sua face. Eu sou Maria, mãe de Jesus, humana, normal, branca, né? 2 braços, 2 pernas. Mas essa não é a forma real dela, porque ela não é aqui humana. Entende? Então ela tá onde? Um exemplo aqui, eu não sei, tá em Sírios. Então, se fosse uma reunião mediúnica com espíritos mais evoluídos, que tem uma expansão de consciência maior, ela vai se mostrar realmente uma Léa, eu sou uma siriana. Né? Sem precisar ficar usando essas roupagens, né? E a última observação aqui do capítulo 3. Ramatiz, Rochester, Kardec ficaram e se inscreveram para serem os trabalhadores da última hora, entre outros. Então tu vê, nesse conclave eles já marcaram assim, vamos trabalhar quando Jesus
for voltar, a gente já está se dispondo a trabalhar para isso, né? Então é isso aí, gente. Finalizamos o capítulo 3, já deu 40 minutos de vídeo. Mais uma parte que não deu para fazer num vídeo só. Esses 2 capítulos grandes. Esse livro aqui é bem denso, tem bastante conteúdo. Tá? Aí semana que vem não, desculpa, no próximo vídeo, né, no vídeo de sexta-feira, aí vamos estudar o capítulo 4, fim do sonho romano. A gente vai ver a queda de Roma e tal. E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima.